Oi gente, meu nome é Gustavo, sou graduando em Engenharia Elétrica pela UFJF e hoje eu vim resolver o exercício 12.4 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos do SAT. O exercício 12.4 diz pra gente que a gente tem um sistema trifásico com uma sequência ABC, né? E ele fala ali que a nossa tensão de linha ela vai ser 440 volts. E ela está alimentando uma carga conectada em estrela com o ZL, né? Que é a impedância de cada carga. Então ele pede pra gente determinar qual que é a corrente de linha do nosso circuito. Para poder fazer isso, a gente sabe que a carga está conectada em estrela, ou seja, ela está conectada dessa maneira, e a gente tem que cada uma das impedâncias aqui é 40 fase 30 graus ohms. E a gente tem também que a tensão de linha, que é a tensão entre essa e essa linha aqui, ela vai ser igual a 440 volts, né? E aí a gente pode ir defasando ela de fase em fase. De linha em linha, né? Perdão. Mas o que a gente pode fazer aqui também? A gente precisa da tensão em cima em cima da nossa carga, né? E como é que a gente faz para achar ela? A tensão em cima da carga, ela vai ser igual à tensão de fase daquela fase, né? Então a gente vai precisar... Aqui a gente tem o nosso VAB e assim por diante, né? O VBC e o VCA. Só que a gente precisa achar os nossos VAN, VBN e VCN. Como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é escrever as nossas tensões de linha, né? Então a gente vai ter 440 fase alguma coisa, 440 fase alguma coisa, 440 fase alguma coisa. A fase, como o exercício não determinou pra gente, o mais prudente é a gente escolhe uma fase que vai ajudar a gente no nosso circuito. A gente sabe que a gente tem uma sequência positiva, então da tensão de fase para tensão de linha, a gente tem uma defasagem de mais 30 graus quando a gente estiver passando aqui da nossa geração, né? Vamos desenhar aqui a geração que eu acho que facilita a visualização. Então, quando a gente vai passando aqui da nossa geração para a nossa linha, a gente tem 30 graus de defasagem na tensão. Então, a gente pode colocar aqui como 30 graus. Por quê? Porque quando a gente for escrever a nossa tensão de fase, ela vai ser alguma coisa fase 0 graus, né? Então a gente fica mais bonitinho, né? Vamos dizer assim. E como aqui é fase 30 graus, a gente pode defasar em 120 para mais e para menos, né? Então a gente vai ter aqui menos 90 graus. E aqui a gente vai ter mais 150 graus, 120 defasado. E aí agora, aqui a gente vai ter menos 120, que é o que a gente está acostumado, e mais 120, né? Quando tudo tá mais organizadinho, é o que a gente está acostumado para as nossas tensões. Mas agora, qual que vai ser o módulo, né, dos nossos fasores? O módulo dos nossos fasores, ele vai ser ditado pela regrinha da raiz de 3, porque a gente sabe que para transformar da fase para a linha, a gente multiplica pela raiz de 3. Mas agora, para transformar da linha da fase, é só dividir pela raiz de 3, certo? Então a gente vai ter que esses caras aqui vão ser todos 440 dividido por raiz de 3. Isso dá 254 e uns quebradinhos. Então 254... a aproximação suficientemente próxima. E agora, para poder achar a nossa corrente, né, de linha, ficou fácil, porque a corrente de linha ela vai ser igual à corrente de fase. Por quê? Porque, só pensar que o cara que sai aqui da fase é o mesmo que passa aqui pela linha e que chega aqui na carga. Tudo bem? Então, a gente vai precisar pegar a tensão em cima de uma carga, né? Então, a gente sabe que IA, por exemplo, né, vai ser igual, eu vou colocar IA maiúsculo aqui só para representar a fase, né? Então, IA, ele vai ser igual ao ao V, né? Sobre A, então VAN, sobre o ZL, né? Que a gente conhece, todos eles são iguais. Isso aqui dá, né? Porque o V é igual ao I vezes o ZL, então a gente só manipula a equação. E aí a gente começa a achar os resultados, né? Então aqui o primeiro vai ser 254 fase 0 grau, né? Dividido por ZL, que vai ser 40 fase 30 graus. Isso daqui, a gente acha um resultado igual a 6,35 fase menos 30 graus ampere, né? E aí o que a gente pode fazer agora? Como o sistema é equilibrado, bonitinho, a gente pode sair defasando isso. Então a gente sabe que o IB, ele vai ser igual... Aí a gente pode defasar em menos 120, né, para o IB. Como aqui acontece, né, por exemplo,
Então, a gente sabe que esse cara aqui ele vai ser 6,35, porque o módulo permanece o mesmo, porque o sistema é equilibrado e tudo mais, né? Cargas iguais, geração igual. Então, 6,35 menos 150 graus ampere. E o IC, por último, vai ser igual a 6,35 fase. Aí a gente pega o menos 30 e soma 120. Então, isso daqui vai ser igual a 90 graus, né? Em ampere também. Então, dessa maneira, a gente resolve o nosso exercício. Então, a ideia aqui é a gente só precisa calcular uma vez. Por exemplo, eu não precisaria, na verdade, nem ter calculado isso daqui inteiro, e essas coisas aqui. Eu poderia ter estabelecido o VAB, aí eu acho o VAN. Eu faço a conta aqui do VAN e do ZL, e a partir daqui eu defaso, eu posso fazer a defasagem, né, dos 120 graus para mais e para menos, para poder achar as nossas correntes, né? Porque ele não pede pra gente as tensões, ele pede só as correntes. Mas então, acredito que seja isso. Espero que tenha ajudado. Eu acho que o importante de um exercício como esse é ter essa visão de que eu posso fazer a defasagem para poder ganhar tempo, né? Porque muitas vezes em exercícios de circuitos trifásicos o que a gente precisa nem é tanto o saber, né? Porque o conteúdo envolvido aqui, ele é, óbvio que, né, muito importante e tudo mais, mas não é um conteúdo tão complexo para poder entender. Mas entender como eu consigo relacionar as coisas de uma maneira mais rápida, ganhar tempo fazendo exercícios como esse, é muito importante, principalmente quando a gente for fazer uma prova, né? Então é isso, espero que tenha ajudado. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. Até a próxima, valeu!